Em 1939, a Alemanha começava a se apoderar da Europa. Guerra. Hitler queria impor a suástica sobre o continente europeu, a União Soviética, dominar a Ásia através do Japão e depois a América. Mas como Hitler pensava fazer uma invasão do outro lado do oceano? Com a queda do Muro de Berlim e a abertura dos arquivos da inteligência da Inglaterra, dos Estados Unidos e de alguns países latino-americanos, surgiram indícios de que houve uma conspiração nazista para invadir a América do Sul. Poucos sabem que antes de a guerra começar, os Estados Unidos, o México e a América do Sul já estavam infiltrados pelos nazistas. Tão grande foi a ambição de Hitler que ele quis criar na Argentina, no Chile, no Brasil, no México e até nos Estados Unidos pequenos exércitos formados por nazistas locais. Esse plano realmente existiu? Muitos negam, mas se não foi assim, como se explica esta imagem de Nova York em 1938? Ou este ato público em Buenos Aires? Como pôde haver este desfile de forças nazistas no Rio de Janeiro? Vamos nos situar por um momento no princípio da década de 1930 e deixemos que os fatos falem por si mesmos. Veremos como a história poderia ter sido diferente quando o Terceiro Reich tentou estender seu poder na América. A infância é o momento de maior inocência. Mas é também o momento em que os ensinamentos ficam marcados a fogo para a vida toda. Os nazistas pensavam assim, e por isso investiram tempo e dinheiro para formar as juventudes hitleristas. Mas esse modelo não se aplicava só à Alemanha. Os nazistas tinham planos para os alemães que viviam fora das fronteiras do Terceiro Reich, aqueles que podiam continuar e expandir o legado do Führer. Então o governo de Hitler, ele faz toda uma política, né, de proteção aos alemães no exterior. Então o objetivo é justamente esse, de unir esses alemães no exterior. Porque para Hitler era importante essa força, né? Contabilizado mais ou menos 30 milhões de alemães que moravam no exterior nos anos 30. Esse foi o ponto de partida da fase número 1 da infiltração nazista. Fase 1. A juventude. Captar a mente dos jovens na América. Maio de 1931. A bandeira nazista tremula pela primeira vez no Brasil. Rudolf Seid, líder das recém-formadas legiões nazistas, levava delegações a cerimônias nos anuais que se celebravam no Memorial de Guerra do Cemitério Alemão. Enquanto isso, no Chile, o movimento nacional socialista se desenvolvia bastante, e Hitler ainda não tinha chegado ao poder absoluto na Alemanha. Esse mesmo ano, Willy Kohn, Richard Cizik e o general von Nauer fundaram a NSDAP, filial chilena e argentina do Partido Nazista Alemão para o exterior. Sobretudo para medir, eu diria, a importância dessa penetração, deve-se prestar atenção ao que se costuma chamar de Gleichschaltung, quer dizer a nazificação, a coordenação, a nivelação que as organizações partidárias iriam realizar nas instituições da coletividade alemã que já existiam antes de 1933 e eram muitas. Escolas, organizações beneficentes, clubes, uma vida social muito rica e que progressivamente vai ser nazificada, salvo muito poucas exceções. Foram os alunos das escolas alemãs que se encarregaram de levar a seus lares as boas notícias chegadas da Europa. O mundo já não estava preso entre o capitalismo e o comunismo. A Alemanha tinha outra proposta:
o nacional-socialismo. Mas na primeira metade do século XX, como pôde o Terceiro Reich transmitir ideologia a milhares de quilômetros além mar? A chave está nas escolas das colônias germânicas, o primeiro instrumento de infiltração nos jovens. Essas escolas recebiam subsídios da Alemanha e demonstraram ser absolutamente permeáveis às diretrizes do nazismo. Até em alguns discursos de Hitler aparece essa grande importância que ele dá à juventude. Porque ele diz, né, nós estamos velhos, ele volta seus olhos para essa juventude que é formada. Do Terceiro Reich chegavam ondas de professores especialmente treinados para doutrinar os jovens em teoria do nazismo. Havia docentes que vinham da Alemanha e que traziam os programas educativos da Alemanha, ensinavam em função da ideologia racista e, além do mais, esses docentes deviam ser filiados ao partido nazista. Muitos desses professores eram agentes secretos e sequer falavam inglês, espanhol ou português, mas conheciam os pontos fracos dos jovens estrangeiros e lhes repetiam exatamente o que precisavam ouvir: as palavras de Hitler. Mas toda pessoa de sangue alemão, não importa onde viva, pertence ao Reich nazista. Alemães ou descendentes de alemães, muitas vezes com nada além de uma gota de sangue alemão nas veias, de repente ouvem dizer que são como deuses, não sujeitos às leis do país em que vivem e a quem devem lealdade. Segundo os nazistas, o alemão era uma criatura especial que ficava alemã para sempre, até a 6ª ou 7ª geração, e deveria receber ordens de Berlim. Esses professores não ensinavam história argentina, brasileira ou chilena, mas ensinavam que o advento do Terceiro Reich era só uma questão de tempo e que os jovens deviam esclarecer seus pais, preparar-se e esperar a que o Führer os convoque. Havia 203 escolas que organizaram um sistema escolar que estava, de alguma maneira, aglutinado, alinhado com a ideologia nacional-socialista. Pouco a pouco, o ideário desses jovens se converteu em um mundo unido sob a férrea disciplina do nacional-socialismo, além até de suas próprias bandeiras. Sua aspiração máxima era serem admitidos nas juventudes hitleristas, que dentro da comunidade alemã se escondiam em organizações como a dos escoteiros. Na Argentina foi criada a Juventude Hitlerista, que contava com um braço da Liga de Donzelas Alemãs, a Bund Deutscher Mädel. Em ambas, somente eram aceitos filhos de alemães. Ao deixar a juventude hitlerista, os jovens mais brilhantes podiam continuar sua carreira nas escolas de liderança da SS na Alemanha ou na escola do Reich para marinheiros e alemães no exterior, em Altona. Inclusive, muitos desses jovens viajaram à Alemanha quando a guerra eclodiu para um combate de vida ou morte em defesa de Hitler. A maioria morreu na frente de batalha. Em 1938, só 1% das escolas das colônias alemãs se declararam independentes. As demais respondiam abertamente ao nacionalismo alemão conservador ou diretamente ao hitlerismo. Por exemplo, a Escola Alemã de Vila Mariana, em São Paulo, os professores compareciam uniformizados, com a suástica no ombro, saudavam seus alunos com o Heil Hitler, né, enfim, todo o conteúdo era muito semelhante ao conteúdo ensinado na Alemanha nazista. Os programas de estudo vinham diretamente da Alemanha. Os alemães dissidentes, judeus ou não, se viram na situação de nenhuma escola de sua coletividade aceitar seus filhos. Os alunos já não sabiam cantar os hinos nacionais, mas sabiam com perfeição as canções do nazismo.
Até o material didático, as canções, por exemplo, eu cheguei a ver um livro de canções, né, com as mesmas canções. A Horst Wessel Lied, que é uma grande canção muito declamada naquela época, era ensinada também à juventude alemã no Brasil. O abuso da ideologização chegou a níveis perigosos quando os retratos dos heróis locais foram substituídos pelos de líderes nacional-socialistas. Havia retratos de Hitler. Ensinava-se basicamente a cultura alemã em linha, digamos, do que é a lógica do nacionalsocialismo, os princípios raciais. Deve-se limitar aos fins corretos o trabalho das escolas estrangeiras. Aos escalões oficiais começaram a chegar rumores. Dizia-se que nas escolas alemãs ignorava-se a educação cívica e se fomentava o desprezo pelos não-arianos. Os filhos de judeus foram discriminados e expulsos. Eram excluídos os alunos judeus, não é? E eram excluídos também todos os alunos que fossem contrários ao nacionalsocialismo. Os governos começaram a tomar medidas para anular a infiltração, mas sem muitos resultados. A comunidade alemã pró-nazista se sentia forte e se fechou em si mesma. Em algumas escolas, chegaram a pendurar retratos com duas faces, de um lado os heróis do nazismo e do outro, o dos heróis locais. Em 18 de maio de 1938, começou na Câmara dos Deputados da Nação Argentina um caloroso debate, no qual os deputados Raul da Monte Taborda e Henrique Dickmann denunciaram as atividades nacional-socialistas no país. Algo parecido ocorreu em todo o Cone Sul. Os ministérios da educação dos respectivos países tomaram nota da situação. Mas o que podiam fazer os governos americanos frente a tal avanço sem entrar em conflito com uma Alemanha cada vez mais militarizada e poderosa? De imediato passaram a exigir que se enfatizassem os símbolos e comemorações de feriados nacionais. Também se decretou a proibição do uso de idiomas estrangeiros nas escolas particulares e qualquer doutrinamento político e prática racista. Isso trouxe problemas a todas as coletividades. Judeus, italianos, japoneses, ingleses se viram obrigados compulsivamente a abandonar suas tradições e o cultivo do idioma de seus ancestrais. A onda de protestos gerou certa confusão, fazendo com que os agentes nazistas se mesclassem às reclamações. Os docentes de Hitler retrocederam, alegando serem vítimas de censura. Já podiam recuar. A primeira fase do plano estava cumprida. Quando uma ideologia ela consegue atingir esse grupo de mais jovens, essas camadas mais jovens, a gente vê o quanto isso pode ser cruel. Porque isso vai marcar a vida dessas crianças para sempre. Em vários lugares da América Latina, dezenas de milhares de jovens estavam convencidos de fazer parte de um mundo novo, de um Reich, de um império que duraria 1000 anos, como disse Hitler. Muitos jovens nascidos e criados no continente americano morreram em longínquos países europeus, defendendo a causa de um líder a quem nunca tinham visto nem ouvido diretamente. Muitos outros ficaram esperando a ordem para se lançar em defesa da causa,
uma ordem e nunca chegou. Há um exército latente de jovens nazistas nos confins da América do Sul. É uma comunidade de mais ou menos 230 mil a 300 mil pessoas que moram no Brasil. É bastante gente. E se essas pessoas estão todas voltadas a esse ideário, elas são uma força em potencial. Então isso eu acho que é importante e que se articulava com os outros países também, porque na documentação aparece essas pontes que há entre as sedes na América Latina. Cabe perguntar o que teria havido se Hitler tivesse ganhado a guerra. Quem teria resistido a uma invasão de dentro e de fora? Quanto tempo a América teria levado antes de cair? Mas a pergunta mais inquietante é: qual foi a verdadeira influência e o legado que restou dessa formação de jovens que mais tarde se converteram em parte da sociedade? Pode haver alguns rastros, digamos, dessas questões sensoriais, não é? Que formam parte até da estrutura inconsciente das pessoas e que fazem permanecer essa questão da formação na mais tenra infância. Com a fase 1 em marcha, o Terceiro Reich começará a se infiltrar economicamente nas empresas e fundações alemãs para levar a cabo a fase 2 do plano. A imagem heróica do nazismo já estava instalada na mente dos jovens americanos. Mas o que acontecia com os pais das crianças? Como era possível influenciar um adulto intelectualmente já formado? Resposta: através do dinheiro. A fase 2 do plano nazista visou diretamente a infiltração no poder econômico na América com 2 objetivos. O primeiro era comprar vontades e estabelecer zonas de controle nazista em todo o continente. O segundo era branquear os capitais usurpados aos inimigos do Reich. No princípio, o Terceiro Reich se infiltrou na economia sul-americana por vias comerciais legítimas, embaixadas, consulados e grandes empresas alemãs. Simultaneamente, a diplomacia nazista desembarcou na América do Sul e avançou sobre o resto da sociedade em uma infiltração sutil e ininterrupta. Assim, por exemplo, o embaixador alemão na Argentina, Edmund von Termann, ganhou o respeito da classe alta. Bom, o que von Termann tentou foi recrutar apoios para a ação da Alemanha no exterior através de contatos um pouco mais discretos, um pouco mais sutis com a elite econômica local e a elite econômica que já existia da coletividade alemã. Graças à sua influência, von Termann conseguiu converter instituições fechadas e tradicionalistas em centros de captação e prestação de favores nazistas, como o caso do Clube Hípico Alemão. O Clube Hípico Alemão serviu de base para a chamada SS Montada. A compra de armamentos por parte das Forças Armadas deu ocasião a estranhas comissões que os militares latino-americanos aprenderam a receber com discrição. O general argentino Juan Pistarini recebeu a Cruz de Ferro do Terceiro Reich em virtude de suas gestões comerciais. Nomeado ministro de Obras Públicas da Argentina em 1935, encabeçou a construção de obras monumentais, como o Aeroporto Internacional de Ezeiza, que hoje leva seu nome. Seus faraônicos projetos sempre foram realizados pela firma alemã GOP através de duvidosas licitações. Mas a Argentina não foi a única beneficiária de todas essas atenções. No Brasil, no fim da década de 30, o presidente Getúlio Vargas enviou seu filho, Lutero Vargas, para estudar na Alemanha, de onde ele voltou casado com uma afiliada do partido nazista, Ingeborg ten Heff, com quem teve uma filha, Cândida. Ela era secretária de um desses grandes aí, não sei se do Goering. Saiu no jornal Estado de São Paulo, você encontra a matéria. E casa-se com essa alemã, traz para cá.
ela fica meio escondida no Rio de Janeiro e tem uma filha. Vargas percebia o nazismo como um valioso aliado na luta anticomunista e, com isso, a Alemanha se tornou o segundo país em volume de comércio exterior brasileiro. Você percebe, principalmente entre 1935, que é um momento aqui no Brasil de repressão bastante intensa aos comunistas, você encontra em vários momentos manifestações públicas e entrevistas junto à imprensa, onde Vargas declara publicamente uma certa exaltação à Alemanha enquanto uma nação moderna, um paradigma de nação a ser imitado. As alianças econômicas rapidamente abriram caminho a alianças políticas. De fato, o governo brasileiro decidiu enviar a sua elite policial à Alemanha para que seja treinada pela própria Gestapo. Lutero chega a enviar, então, para Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, o regimento e vamos dizer, as normas de uma escola de educação física, que nesse momento aparece como um incentivo à formação de um homem brasileiro, branco, de olhos azuis, no modelo do ariano puro alemão. Seguindo o plano nazista no Chile, Jorge Gonçalves Fontmarés fundou o MNS, Movimento Nacional Socialista do Chile, que recebeu forte apoio econômico da Embaixada Alemã em Santiago e de empresários alemães, a tal ponto que Fontmarés foi eleito deputado através do voto popular. O MNS se alinhava de maneira categórica com o Terceiro Reich em sua política racista e antissemita. O exército do Chile foi adestrado e treinado pelos alemães prussianos e todo o seu equipamento provinha do grande grupo Krupp, o motor da indústria armamentista de Hitler. A democracia que fale de liberdade. Nada de liberdade aqui. Nada de sindicatos. Nada de horas extras. O Führer diz onde você trabalha, quando trabalha, por quanto tempo e quanto vale o seu trabalho para forjar a arma, ferro e sangue. Temos uma missão sagrada. Hoje governamos a Alemanha, amanhã o mundo. Mas os nazistas sabiam muito bem que a única maneira de erigir uma ditadura era ganhar apoio maciço das classes trabalhadoras. Sabiam também que uma má colheita, uma hipoteca ou a morte do gado eram fatores que fatalmente conduziam à bancarrota. Talvez fosse o plano mais simples, ajudar os necessitados. Por exemplo, no ano de 1937, uma seca destruiu várias colheitas de forragem na região semiárida do Brasil, Argentina e Paraguai, deixando produtores, trabalhadores e peões à beira da miséria. Para os governos, um punhado de colonos perder tudo o que tinha parecia ser um problema menor. Foi então que se tornou presente o generoso braço do Terceiro Reich. E o auxílio teve a forma de ajuda econômica líquida e sonante, que chegava por meio de organizações de bem-estar social nazista, salvando esses homens da quebra. Esses trabalhadores não esqueceriam mais que o nazismo lhes estendeu a mão. E também, para os não-alemães, o exemplo do que o nazismo fazia por sua gente era algo digno de levar em conta. A partir desse momento, em uma remota região do noroeste argentino, foi possível ver uma imagem destas. E imagens com mínimas variações se repetiam no sertão brasileiro. No Brasil, as entidades pró-nazistas pareciam ser financiadas por seus próprios membros. No entanto, recebiam grandes aportes através de importantes bancos, o Banco Germânico de São Paulo e o Banco Alemão Transatlântico. Porque as empresas alemãs estabelecidas no Brasil, os bancos alemães, eles financiavam também esse partido, financiavam campanhas importantes para o governo alemão, como o auxílio de inverno. Então, por exemplo, o jornal Deutsche Morgen, ele traz verdadeiras listas, né, de toda essa contribuição que os partidários locais fazem
para o partido, né, nazista na Alemanha também. Para o nazismo, tudo vale. Eles sabiam que se em algum momento precisassem de apoio maciço, os camponeses se lembrariam da generosidade do nacional-socialismo. Mas qual era o preço da generosidade do Terceiro Reich? Ou que consequências implicava aceitar um contrato vantajoso? Com que juros se cobravam os favores? Nos anos 30, obviamente, junto com os investimentos alemães, começaram a aparecer também setores pró-nazistas. As empresas que fizeram tratos com o nazismo subitamente se encontraram frente à ordem inescapável de ter de expulsar clientes e sócios judeus. Tratava-se, em muitos casos, de empresas gigantescas, firmas como Bayer, Thyssen, AEG e o Hospital Alemão, entre outras. Os bancos, usualmente intermediários do comércio internacional, também foram afetados pela expulsão compulsiva de muitos judeus que ocupavam cargos-chave. Caíram contratos e antigas relações comerciais foram perdidas. A guerra era iminente e os norte-americanos sabiam que tinham descuidado dos países do sul. De maneira abrupta, tentaram interromper qualquer fornecimento de dinheiro alemão no continente americano. Mas já era tarde. Os objetivos primários do Terceiro Reich estavam cumpridos. Se Hitler ganhar a guerra na Europa, poderá sonhar com a hegemonia mundial. Diante de nós se estenderá a Alemanha! Dentro de nós marchará a Alemanha! E atrás de nós virá a Alemanha! A fase 1 captou a mente dos jovens colonos alemães. A fase 2, a vontade de seus pais. Agora, a fase 3 vai procurar fazer com que a opinião pública faça a balança pesar a favor do nazismo, para conseguir o apoio tanto dos descendentes de alemães como dos próprios americanos. O cérebro do plano? Ninguém menos do que o ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. O primeiro passo de Goebbels foi classificar os principais jornais da América em 4 grandes grupos. Grupo 1. Imprensa opositora e inimiga. A estratégia era atacar essa imprensa de todas as maneiras possíveis, inclusive por ações legais, por meios econômicos ou por atentados violentos. Grupo 2. Os independentes. Eram os que estavam a meio caminho, que não apoiavam completamente o regime de Hitler, mas que podiam ser suscetíveis de infiltração pela compra de jornalistas ou pressionando de alguma maneira sem descartar a chantagem. Grupo 3. Os meios infiltráveis. Tratava-se da imprensa facilmente manipulável mediante a compra de espaços publicitários ou o fornecimento de informação gratuita através da agência jornalística do nazismo, a Transocean. Grupo 4. Os meios decididamente pró-nazistas. Esses meios seriam apoiados e seu crescimento seria fortemente incentivado mediante subsídios diretos e informações cuidadosamente selecionadas. Esse foi o caso de Crisol, Bandeira Argentina, Clarinada, Pampero e essa série de publicações reconhecidamente nacionalistas e pró-nazistas. Como parte do plano originado na Alemanha, na Argentina, o jornal La Razón programou a partir de 1933 um suplemento especial chamado A Nova Alemanha, que chegou a incluir uma foto autografada do Führer de presente para os leitores. Uma saudação de Hitler. Outro meio decididamente pró-nazista foi o Deutsche Zeitung, em suas versões chilena, brasileira e paraguaia.
Mas, sem dúvida, foi a versão argentina, o Deutsche La Plata Zeitung, que se tornou o jornal mais importante da comunidade alemã pró-nazista de toda a América. Para o ministro da Propaganda, a opinião pública constituía o equivalente a um campo de operações e suas diretrizes eram claras. Com essa lógica, os meios pró-nazistas teriam de aumentar sua tiragem em todo lugar. Mas como as diretrizes de um líder do Terceiro Reich em Berlim chegavam até um pequeno jornal regional do interior de um país sul-americano? Os anunciantes desses meios eram agentes nazistas como Georg Ben, supostamente um comerciante de máquinas agrícolas que girava dinheiro através da embaixada alemã em Buenos Aires. A embaixada alemã financiava o Deutsche La Plata Zeitung, financiava os meios fiéis, também tinha uma política, digamos, de cooptação, ou melhor, de sedução dirigida aos intelectuais argentinos. Muitos jornais regionais não tinham acesso à informação paga das prestigiosas agências de notícias internacionais. Para isso foi criada uma agência de notícias chamada Transocean, não é? Que distribuía notícias em forma gratuita. Além disso, recebiam publicidade, sabe? E se sustentavam, em alguns casos, recebiam dinheiro sem sequer fazer publicidade. Em 1934, as bibliotecas nacionais, particulares e públicas começaram a receber milhares e milhares de panfletos propagandísticos. Com a mesma generosidade foram distribuídos livros alemães de doutrinamento. Todos os jornais pró-fascistas de Berlim estavam ao alcance de quem quisesse lê-los. Sim, você percebe na documentação histórica que existe nos arquivos brasileiros que havia uma propaganda nazista muito bem organizada, sistemática, através de jornais, através de uma rede, vamos dizer assim, de espionagem. E essas redes de espionagem estão realmente a serviço do Terceiro Reich. Os panfletos eram impressos em Hamburgo e entravam nos países destinatários através de malas diplomáticas. Em seguida, eram distribuídos pelas embaixadas alemãs ou pela Sandstede na Argentina, no Chile ou no Brasil. Mas quais foram os resultados tangíveis dessa infiltração? Madison Square Garden, cidade de Nova York, fevereiro de 1939. A imagem é real. Ali desfilaram milhares de nazistas norte-americanos que queriam ver os Estados Unidos junto ao Terceiro Reich na guerra que se aproximava em poucos meses. Fritz Julius Kuhn, alemão naturalizado americano, era o líder da German American Bund, uma associação que reunia os nazistas norte-americanos e recebia ordens diretas de Berlim. Poucos meses antes, no extremo sul do continente, a cidade de Buenos Aires foi testemunha de um encontro similar que reuniu 20 mil pessoas em um dos maiores atos nazistas realizado fora das fronteiras do Terceiro Reich. Na imagem se vêem rostos que certamente, tempos depois, se arrependeram de se deixar fotografar. Políticos, empresários e até o fundador de um dos jornais mais democráticos do país, na época acompanharam com atenção as palavras de Alfred Miller, o líder do partido nazista na Argentina. O avanço de Goebbels foi complementado com uma violenta agressão contra os meios opositores, utilizando jovens hitleristas que, na escuridão da noite, deram provas de uma violência incontrolável. O Argentinisches Tageblatt foi o órgão de imprensa mais antigo e prestigioso da comunidade alemã. E se tornou um caso emblemático para exemplificar os procedimentos de boicote nazista. Bom, já que não podemos cooptá-los,
o que vamos fazer é dar a eles informações falsas. Quer dizer, criam correntes de informações falsas para que os meios críticos se responsabilizem, digamos, de sua circulação e, em seguida, fiquem desacreditados quando se demonstrar a falsidade. Então, bom, se isso era falso, outras coisas que se publicava também deviam ser. Ante a insistência de um jornal em defender sua linha editorial, ataques anônimos lançaram bombas incendiárias contra a redação e as rotativas durante várias noites. Quebrem tudo! Ah! O plano de Goebbels não se limitou à imprensa escrita. O rádio começou a ser um meio de comunicação importante e o Terceiro Reich começou a tirar partido dele, dispondo assim da mais moderna tecnologia. Quando a guerra eclodiu, já havia uma rede enorme no Cone Sul da América e as notícias da Europa chegavam com a versão do Terceiro Reich. Fogo! De repente, o perigo chegou perto. Países conquistados pelos nazistas têm possessões fora da Europa. As possessões estão na América. Enquanto os nazistas tomam navios franceses na Martinica, enquanto invadem campos de petróleo holandeses em Curaçao, enquanto se apoderam da base naval francesa de Dakar para invadir a América do Sul, no Brasil há mais de 1 milhão de alemães vivendo exatamente como na Alemanha. 1.200 escolas alemãs com livros didáticos e professores nazistas e jornais nazistas. Na Argentina, há clubes atléticos alemães similares ao movimento da juventude hitlerista, organizados exclusivamente para alemães. Eis a quinta coluna pronta para agir. Confeitaria alemã, barbearia alemã, loja de ferragens alemã. A terceira fase da invasão sul-americana teve seu momento de glória. Em grandes setores do Ocidente, Alemanha e nazismo foram considerados sinônimos de modernidade. Os Estados Unidos decidiram reagir à guerra dos meios de comunicação com suas figuras mais populares. No final da década de 1930, a infiltração nazista havia chegado a diferentes níveis em todo o continente americano. Parte da juventude, a economia e a imprensa já estavam sob o domínio da ideologia nacional socialista. Os Estados Unidos, cegos em sua paranoia anticomunista, perceberam, tarde demais, que o sul da América estava infiltrado. Seu próprio território estava infiltrado. Como resposta midiática, produziram um verdadeiro aluvião de divulgação capitalista. Surgiram super-heróis vestidos com as cores da bandeira norte-americana e filmes de guerra, e muitos personagens populares da época foram convocados a participar. Os Estados Unidos utilizaram grande quantidade de figuras e de gente e de propaganda em termos de incorporar, digamos, a América Latina à sua esfera de influência. É por eles que o Walt Disney, verdadeiro emblema americano, iniciou uma viagem visitando os países mais influenciados pelo nazismo, como Brasil, Chile e Argentina. A mando do presidente Roosevelt, Disney fez sua viagem como parte da política norte-americana de boa vizinhança, pela qual se deixou fotografar vestido de gaúcho, dançando samba e celebrando os costumes sul-americanos, tentando contrabalançar o avanço nazista, persuadindo os latinos do estilo de vida norte-americano. O que eles pretendiam era a expansão de sua área de influência. E como parte da expansão de sua área de influência, faziam a promoção de valores, de cultura, de imagens, do ideário, do sistema político. Procuramos alto padrão em saneamento, pureza dos alimentos, assistência médica. Nossos hospitais são modelo para o mundo. Queremos o melhor para o homem, a mulher e a criança. Mas, apesar de tudo, jamais perderemos a fé no futuro. Acreditamos no futuro e construímos o futuro. Sim, construímos para o futuro. Isso é a América. Esse é o estilo de vida pelo qual lutamos. Porque havia uma propaganda do perigo alemão, né? Principalmente, vamos dizer, infiltrada pela Inglaterra, pelos Estados Unidos no Brasil. Então, havia realmente folhetos falando que haveria uma invasão à América Latina,
né, que essa propaganda completamente negativa relacionada ao nazismo. Estivemos adormecidos e, enquanto dormíamos, nossos inimigos planejaram e agiram. De embaixadas e consulados em toda a América, eles reuniram mais informação sobre o hemisfério ocidental do que nós mesmos. Na América Latina, centenas de embaixadas, consulados e empresas alemãs vêm fazendo tudo o que podem para fazer amigos para Hitler e para espalhar suspeita e antagonismo aos Estados Unidos. O mesmo se dá com centenas de clubes sociais e atléticos alemães. Exatamente como tem feito aqui, em toda a América Latina eles organizaram, treinaram e, em muitos casos, nazificaram totalmente comunidades inteiras, na maioria de origem alemã. Um tumulto aqui, um distúrbio ali, confusão, pânico, e a quinta coluna assume. Dividir para conquistar aqui e na Europa. Assim, começou uma guerra sem armas. Goebbels e o alto comando do Terceiro Reich jogavam pesado e procuraram contrabalançar a propaganda capitalista na América pela mão de figuras conhecidas e influentes, como Henry Ford, o inventor do automóvel e empresário multimilionário, Joe Kennedy, embaixador dos Estados Unidos na Grã-Bretanha e pai do clã Kennedy, e o Duque de Windsor, herdeiro do trono do Reino Unido. Todos se mostraram afinados à causa nacional socialista e mantiveram relações políticas e comerciais com Hitler, inclusive durante o conflito armado. E a máquina do nacional-socialismo contou com a adesão de milhares de políticos e empresários captados no continente. A questão da infiltração política, da presença nazista, ela tem muito a ver com essa característica do nacionalismo e com essa característica da comunidade alemã de que ela preserva tudo que é da Alemanha, inclusive as suas questões políticas. Henry Ford, tão identificado com o estilo de vida liberal americano, promoveu o antissemitismo em um jornal de sua propriedade no Michigan, The Dearborn Independent. Um homem reconhecido, a quem o nazismo outorgou uma cruz de ferro, uma medalha, e que deixará patente tanto a sua admiração por Hitler quanto o seu antissemitismo. Ele foi o grande tradutor e também editor dos protocolos dos sábios de Sion e difusor disso através do mundo, particularmente em inglês e nos Estados Unidos. Ford também era conhecido e respeitado na América Latina, onde seus negócios cresciam rapidamente. Quando as tropas alemãs iniciaram a invasão militar, 70% de seus veículos eram das marcas americanas Ford e General Motors. Joe Kennedy, por seu lado, tentou atrasar a entrada de seu país na guerra e apoiou publicamente o Führer. Roosevelt retirou dele seu cargo e Kennedy voltou aos Estados Unidos, onde, segundo alguns pesquisadores, continuou a conspirar dentro do próprio governo americano. Joe Kennedy foi o homem que fez a carreira política dos filhos, principalmente do primeiro, John Fitzgerald, com base em um acordo com a máfia. Ao mesmo tempo, ele sempre se disse pró-norte-americano e não teve nenhum problema em apoiar Roosevelt quanto à guerra. Da mesma maneira que não teve problema em fazer sua fortuna contrabandeando álcool durante a proibição. Ia se vincular ao nazismo e fazer negócios. Mas o plano de Goebbels se expandiu muito mais. Eduardo VIII, Duque de Windsor, conhecido mundialmente por haver abdicado ao trono da Inglaterra por causa do amor por uma mulher plebeia, era outro suposto agente de infiltração nazista. Cartas, telegramas codificados e notas secretas enviadas desde o Ministério de Relações Exteriores inglês a funcionários e embaixadores demonstram que Eduardo VIII era simpatizante dos nazistas e representava uma preocupação para Churchill. Meses depois de abdicar ao trono, em 1937, ele fez uma viagem a Berlim, onde foi recebido por Adolf Hitler e foi acolhido com honras de chefe de Estado. Ali, o Duque visitou fábricas, instalações e viu desfilar junto ao Führer a imponente Wehrmacht. Ele expressou abertamente seu desejo de paz com a Alemanha e a criação de uma frente comum para lutar contra o comunismo. Algumas pesquisas sugerem que um triunfo nazista podia devolver a ele a coroa perdida.
Quando a guerra explodiu em 1939, o Duque foi enviado para a França e depois viajou à Espanha e Portugal. Ali ele voltou a ser vinculado com a espionagem e teve contato permanente com líderes nazistas. Para evitar o escândalo de prendê-lo, o Duque foi enviado como governador às Bahamas, um país casualmente americano. Os Estados Unidos sentiam que estavam perdendo a batalha não só no continente, mas em seu próprio país. E começou uma campanha de propaganda muito mais agressiva através do grande bastião da invasão ideológica norte-americana, Hollywood. A Warner Brothers deu o primeiro passo, estreando em 1939 o filme Confissões de um Espião Nazista. Nós vamos unir o Império Alemão! Um ano depois, estreou talvez o filme mais autêntico de um artista contra Hitler. Era o filme de Charles Chaplin, O Grande Ditador, onde o artista denunciou implacavelmente a megalomania do líder do Terceiro Reich. Os diretores norte-americanos Orson Welles e Ernest Lubitsch e os diretores europeus Alfred Hitchcock e Fritz Lang se somaram à luta. Seus filmes não só foram exibidos nos Estados Unidos, mas foram distribuídos em toda a América Latina. Mas após o ataque japonês a Pearl Harbor, as coisas mudaram. Os Estados Unidos entraram na guerra e a propaganda se tornou mais agressiva e direta. A pressão sobre os países latino-americanos passou a ser quase uma ameaça. Com certeza, havia uma pressão norte-americana realmente muito grande. Eu acho que a grande responsável também da entrada do Brasil na Segunda Guerra ao lado dos aliados foi essa pressão norte-americana, que é sentida, né, na década de 30 e 40. Com a guerra midiática em marcha, o plano de invasão acelerou o passo para cumprir a última fase, preparando o que talvez foi a maior rede de espionagem da história. As primeiras 3 fases do plano de infiltração estavam cumpridas. Era o momento de aplicar a última fase, talvez a mais difícil e secreta. A fase 4 do plano de infiltração nazista consistiu da criação de uma avançada rede de espionagem em toda a América Latina. Paradoxalmente, a fase mais secreta e bem-sucedida do plano foi a que mais deixou rastros de sua existência. Em 1930, a Alemanha criou a Etappendienst, ou E-Dienst, uma rede de apoio e abastecimento naval com base em portos grandes e pequenos, concebida em virtude de uma possível guerra com a Inglaterra. Poucos anos depois, essa rede se estendeu sobre a Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, México e até Estados Unidos. Mas que provas reais existem de sua presença? Quais foram seus sucessos? Os primeiros enclaves portuários interconectados rapidamente começaram a operar em tarefas de espionagem e doutrinamento. Da Alemanha chegavam agentes secretos da SS e a rede de espionagem deu um salto qualitativo. Para abrandar o processo, ele mandou agentes para o mundo inteiro, disfarçados de turistas, estudantes e representantes comerciais. Às atividades de espionagem se somaram ataques contra sinagogas e meios de comunicação opositores. Ao mesmo tempo, a diplomacia alemã se encarregou de montar uma sólida estrutura legal que garantia a imunidade de seus agentes. Assim, as 3 embaixadas, a embaixada brasileira, a embaixada alemã no Brasil, a embaixada alemã na Argentina e a embaixada alemã no Chile, elas também formam um triângulo de arregimentação de espionagem. E aí eles preparam alguns desses homens imigrantes, às vezes também enviam alguns outros, e aí eles montam uma rede muito bem articulada de espionagem aqui na América Latina, na América do Sul, digamos assim. No Brasil, o presidente Getúlio Vargas se apressou em consolidar uma identidade nacional brasileira. Nesse contexto, tomou como exemplo o avanço nacional-socialista alemão como modelo
e em 1937 criou o chamado Estado Novo, onde, mediante um golpe de Estado, dissolveu o Congresso e reformou a Constituição brasileira ao melhor estilo do Terceiro Reich. Bom, a Constituição de 1937 ela é inspirada na Constituição fascista e modelada segundo os parâmetros de uma Constituição que restringe os direitos do cidadão. Você tem ali um total incentivo, vamos dizer, à repressão, à censura e a um fechamento desse momento dos últimos, vamos dizer, das últimas luzes de um pensamento democrático. Por outro lado, a filial chilena do Partido Nacional Socialista Alemão reuniu combatentes alemães da Primeira Guerra que aderiram ao nazismo com renovado entusiasmo. Esses velhos guerreiros fizeram o papel de instrutores de várias disciplinas militares nas Forças Armadas do Chile, difundindo ali sua ideologia e fanatismo nacionalistas. Além disso, no Brasil, a espionagem surgiu de maneira natural, como um serviço com que residentes alemães tentavam presentear a pátria distante em plena ebulição nacional socialista. E a população alemã, em vários momentos, ela é colaboracionista da polícia política. Você encontra denúncias no arquivo do DOPS, por exemplo, de alemães que denunciam judeus. Desenvolveu-se então uma variante de espionagem diferente, não através de agentes alemães, mas através de cidadãos que tentavam fazer chegar ao Terceiro Reich qualquer informação que pudesse ajudar. E existia uma, digamos assim, uma abertura nisso que era qualquer informação era bem-vinda, não precisava necessariamente ser entre aspas, especialista da espionagem. Então qualquer trabalho nesse sentido era bem-vindo. Seus agentes eram casais de docentes, empresários, funcionários, bancários, industriais e jornalistas. A espionagem alemã no Brasil importava mais a quantidade do que a qualidade. Copiavam todo tipo de informação recebida. Boatos, fotografias, traições, e logo haveria alguém para analisar tudo. Digamos assim, em matéria de informação, as coisas das mais banais, das mais elaboradas podiam ser enviadas. A Alemanha não exigia um tipo de informação, ela recolhia tudo. O Banco Alemão de São Paulo e o Banco Alemão Transatlântico se revelaram verdadeiros ninhos de espiões. Mas em 1942 o Brasil surpreendentemente entrou na guerra do lado dos aliados. A rede de espionagem foi submetida a uma dura perseguição que a obrigou a se reorganizar na clandestinidade. Os próprios policiais brasileiros treinados pela Gestapo passaram a se dedicar a procurar e prender nazistas no Rio de Janeiro, em São Paulo e no sul do Brasil. No primeiro semestre de 42, os espiões são rapidamente identificados. Então isso demonstra como a polícia, de certa forma, acompanhava, né? Até a gente tem também essa documentação que demonstra como a polícia acompanhava o passo dessas pessoas sem necessariamente reprimi-los. Depois de 42, a repressão é intensa. A história oficial diz que a entrada do Brasil na guerra junto aos aliados foi provocada pelo afundamento de navios mercantes brasileiros por vasos de guerra e submarinos alemães. Mas existe a versão de que, na realidade, tudo foi uma manobra da inteligência do governo dos Estados Unidos e que os navios foram afundados pelos próprios norte-americanos. Porque tal era a relação de amizade, as boas relações internacionais que havia entre a Alemanha e Brasil, que a maioria não acredita que a Alemanha tinha tido interesse de afundar os navios. Então eles acreditam que os Estados Unidos tinham afundado e colocado a culpa na Alemanha. Então eu achei interessante que aparece, né, esse mito na memória coletiva deles. Assim. O certo é que no pós-guerra não houve um só marinheiro alemão que admitiu ter atacado navios brasileiros.
Outro dado a levar em conta é que assim que rompeu relações com o eixo, o Brasil foi imediatamente favorecido pelos Estados Unidos com uma política de créditos brandos e atualização de armamentos. Os Estados Unidos deram de presente ao Brasil o complexo de Volta Redonda, que é, digamos, que foi o ponto de partida, foi a pedra fundamental da indústria siderúrgica brasileira. Diante disso, a Argentina tomou a decisão oposta e comissionou agentes que percorreram a Alemanha, oferecendo sua neutralidade aos chefes do Terceiro Reich em troca de benefícios comerciais. Porque já a população argentina estava cada vez mais contra o governo dos Estados Unidos, que se via claramente que estava boicotando a Argentina e prejudicando a economia argentina. Os Estados Unidos reagiram parando de vender combustível à Argentina. Digamos, os norte-americanos haviam proibido que vendesse à Argentina qualquer combustível. E a Argentina estava muito longe da autossuficiência em termos de combustível. Então, o fato de que lhe negaram a importação de petróleo e a importação de carvão significou que as locomotivas argentinas começaram a ser movidas a lenha. Mas chegou um momento em que a lenha acabou. E então começaram a queimar milho nas locomotivas. Para os ingleses, isso significava não poder comprar o alimento de que necessitavam em tempos de guerra, e foi quando a Inglaterra instou a Argentina a aderir aos aliados. O boicote norte-americano aumentou, mas a medida com que podia aumentar era limitada, porque os britânicos não podiam aceitar uma diminuição na quantidade de alimentos que importavam da Argentina, sem o que não podiam fechar suas contas de gêneros alimentícios. Mas que decisão tomou a Argentina? Como operava no país austral a maior rede de espionagem nazista da América Latina? O Terceiro Reich avançava em um plano sem limites para cumprir a quarta e última fase de infiltração, mediante uma gigantesca rede de espionagem na América. Na Argentina foi montada a maior rede de espionagem da América Latina, a Rede Bolívar. Werner Kennec, Hans Harnisch e Wolf Franzog foram os primeiros nomes dessa organização, cujo poder e alcance nunca foram totalmente esclarecidos. Kennec era genro de Ludwig Freud, poderoso empresário da coletividade alemã, com acesso direto ao Führer e o mais próximo contato alemão do jovem Juan Domingo Perón. Kennec recebeu a incumbência de instalar um radiotransmissor secreto para poder enviar informações a Berlim. Franzog, por sua vez, se encarregou do controle de rádio da aviação militar e ainda teve ordens para desenhar e montar a denominada Rede Bolívar, um sofisticado conjunto de transmissores secretos apoiados pela Orga-T, organização técnica, e distribuídos por todo o território. A Rede Bolívar acabou sendo uma das melhores organizações da espionagem nazista da Segunda Guerra. Só na Argentina tinha uma frota de automóveis, transmissores portáteis, casas seguras e 10 sítios para transmissoras. E naquele tempo, o que tinha de mais elaborado, de mais avançado tecnologicamente, era a emissão de rádio, né? Só que, por outro lado, também ela era mais complicada, porque não é que nem hoje os aparelhinhos miúdos que somem no corpo das pessoas. Não, elas apareciam. Os rádios eram grandes, eles precisavam de antenas. Então, isso exigia muito mais deles no sentido de esconder, no sentido também da pessoa saber operar, no sentido de ter os códigos, né? Então, de conhecer algumas técnicas, de ser melhor treinado. No Brasil, registrou-se a presença das redes de espionagem de Salomon Janok, Nils Christian Christensen e Gustav Engels. Esta última estava intimamente relacionada com a Rede Bolívar argentina e outros grupos que operavam no Chile.
Segundo relatórios da Polícia Política Brasileira, os espiões se valiam de meios como tinta invisível, pseudônimos, marcas ocultas nos passaportes, códigos telegráficos, correios, cartas disfarçadas, técnicas de microponto e microfotografias e, principalmente, estações de radiotransmissão clandestinas. E as informações, elas não seguiam direto, mesmo quando elas eram por via rádio, elas não podiam seguir direto, porque também as interferências dos ingleses e os americanos também sabiam exatamente o que eles deviam buscar e controlar nesse sentido. Então, muitas vezes, as informações, primeiro elas passeavam pela América do Sul para elas poderem chegar na Alemanha. Então, às vezes, elas saíam do Brasil para a Argentina, para de lá elas seguirem por um outro meio. Às vezes, elas saíam por carta do Brasil para a Argentina, para da Argentina conseguir ser emitida por via rádio. Também utilizaram as máquinas de escrever Enigma, um sofisticado aparelho criado exclusivamente para codificar mensagens. Os informes registraram, por exemplo, que o governo brasileiro estava disposto a agir de forma secreta para os Estados Unidos para invadir a Argentina, país que supostamente se mantinha pró-nazista. Diplomatas britânicos em Washington escreveram para o governo britânico dizendo que, no fim de 1943, que conheciam planos de contingência do governo norte-americano para que se bombardeasse Buenos Aires com aviões norte-americanos e pilotos brasileiros. O descontentamento norte-americano se tornou público e as autoridades e a imprensa começaram a denunciar o avanço nazista na América Latina, em especial na Argentina, último bastião do nazismo, segundo o secretário de Estado, Cordell Hull. Não deve haver qualquer sombra de dúvida no mundo quanto à determinação das nações americanas de não permitir a invasão de seu hemisfério por forças armadas de qualquer potência ou qualquer combinação de potências. 20 nações americanas ficaram firmes. As Américas não permitiriam que qualquer colônia europeia neste hemisfério fosse transferida a qualquer poder não americano. Dissemos para se afastarem e foi a sério. Segundo o governo dos Estados Unidos, havia na América Latina 1 milhão de homens concentrados em batalhões e companhias com quem o Terceiro Reich poderia contar como soldados. Nos documentos policiais a gente também encontra. Os policiais acreditavam que o Brasil podia ser tomado todo pelas colônias de alemães no Brasil. Talvez os colonos agricultores lá do Rio Grande do Sul nem sequer imaginassem isso, mas os policiais do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Porto Alegre, achavam que era a entrada de Hitler no Brasil era pelas colônias alemãs. Em fevereiro de 1944, o presidente americano Franklin Delano Roosevelt aprovou a entrega de armas ao Brasil e a pressão econômica à República Argentina. Ordenou o deslocamento de parte da frota americana à área do Rio da Prata, preparando um plano de invasão do território argentino. Peço a este Congresso autoridade e fundos suficientes para fabricar armamento, munição e suprimentos de guerra adicionais para serem entregues às nações que estão no momento em guerra contra nações agressoras. Nosso papel mais útil e imediato é agir como um arsenal para eles, assim como para nós mesmos. Vamos mandar sempre em número crescente jipes, aviões, tanques, armas. Esse é nosso propósito e nosso pedido. Com os norte-americanos ameaçando a região, o coronel Perón, então vice-presidente, enviou à Alemanha e à Itália o nacionalista Juan Carlos Goinetti, com a missão de oferecer a neutralidade da Argentina em troca de tecnologia e armamento. Goinetti chegou à Alemanha e conseguiu sua esperada entrevista com o chefe das SS, Heinrich Himmler, e com o ministro das Relações Exteriores, von Ribbentrop. O que Goinetti fez foi, deliberadamente, abrir a porta a outra forma de infiltração e penetração política alemã, que é o financiamento ilegal dos partidos nacionalistas contra, a tendência de apoio aos aliados. Goinetti teve uma boa recepção.
Mas a guerra tinha começado a se complicar para a Alemanha, que já não abastecia suas frentes de batalha. Com esse panorama e com a vitória certa dos aliados, mais cedo ou mais tarde, Getúlio Vargas deixou de lado suas simpatias pelo Terceiro Reich e, motivado pelos Estados Unidos, empreendeu uma caça às bruxas contra as comunidades italiana, japonesa e alemã no Brasil. Algumas medidas tinham que ser tomadas em função desse alinhamento, até porque não poderia ser apenas um discurso, uma retórica. Precisavam determinadas ações que demonstrassem esse alinhamento. E uma delas foi a organização de campos de concentração no Brasil, porque era uma prática muito comum, tanto ao longo do século XX todo, como ao longo da Segunda Guerra toda. A chamada polícia política não teve piedade e prendeu todo e qualquer suspeito, confiscou equipamento e propaganda nazista e as principais personalidades da comunidade alemã foram presas. Mas o chefe do partido nazista no Brasil, Henning von Kossel, conseguiu fugir habilmente e voltar à Alemanha. Por exemplo, o Otto Braun era o tesoureiro do partido. E ele foi preso, ele que delatou todos os nomes, os líderes. Mas os grandes líderes, por exemplo, Hans Henning von Kossel, que é o chefe do partido nazista, ele sai do Brasil logo que há a declaração de guerra contrária, né? O rompimento das relações diplomáticas. Aí ele sai num navio em direção à Alemanha, junto com outros, né, representantes do governo diplomático alemão, tal. Então, eu acho que a caça às suásticas ele se dá mais para os peixes pequenos. Na Argentina, ante a resistência do governo, o chefe do partido nazista, Alfred Miller, foi deportado. Mais tarde, o embaixador do Terceiro Reich, Edmund von Termann, teria a mesma sorte. Afinal, o Terceiro Reich caiu em todas as frentes. Hitler morto. Adolf Hitler se suicidou e também Joseph Goebbels. No entanto, outros líderes do nazismo conseguiram escapar e buscaram refúgio nos países latino-americanos, onde semearam durante uma década o nacional-socialismo. A infiltração nazista na América do Sul permitiu que o Terceiro Reich minimizasse suas perdas materiais e humanas e se ocultasse fragmentado, mas disposto a sustentar sua identidade, sua ideologia e fazer planos. Em 2 de maio de 1945, Berlim se rendeu às tropas russas. Os sonhos de hegemonia mundial da raça ariana terminaram. A queda do Terceiro Reich precipitou a fuga de seus membros, que foram se esconder nos países amigos. O que aconteceu com as centenas de milhares de nazistas reconhecidos da América do Sul? O que foi feito dos militares e empresários comprados durante o auge do Terceiro Reich? O que aconteceu com o dinheiro nazista lavado na América do Sul através das empresas alemãs? Os rastros não foram apagados apenas por nazistas em retirada. Os Estados Unidos e a União Soviética disputaram os melhores cientistas alemães como se eles fossem troféus de guerra. Fizeram todo o necessário para colocá-los a salvo da justiça que os perseguia, inclusive utilizando a ex-SS ou oficiais da Gestapo como espiões para lutar na incipiente Guerra Fria para um lado ou outro. Os governos disputaram os cientistas e deram a eles novas identidades e um passado limpo. Assim, os líderes e cientistas nazistas obtiveram cargos de liderança em projetos de pesquisa secretos e avançados. O
caso paradigmático foi o de Wernher von Braun, que havia sido líder da famosa equipe de foguetes nazista que operava no laboratório secreto de Peenemünde, na costa do Mar Báltico. Ali construíram os primeiros mísseis balísticos da história, os V1 e V2, na fábrica de Mittelwerk, onde trabalhava mão de obra escrava. O V2 foi precursor de todos os foguetes e mísseis da era moderna. Até o último dia da Segunda Guerra Mundial, esses mísseis causaram danos terríveis às cidades britânicas. Meses antes de a guerra terminar, von Braun sabia que a queda do Terceiro Reich era iminente, de modo que decidiu contatar os americanos e se render a eles junto com 500 de seus melhores técnicos. Assim começou o projeto militar Paperclip em Fort Bliss, Texas. Nos anos seguintes, eles desenvolveram a tecnologia que daria aos Estados Unidos seus mísseis balísticos e os foguetes Saturno que levariam o homem à Lua. Na década de 60, von Braun se tornou diretor da NASA, trabalhando no Marshall Space Flight Center. O grande paradoxo foi que um dos cientistas preferidos de Hitler terminou sendo o símbolo do desenvolvimento espacial norte-americano. Seguindo o exemplo deles, a Argentina de Perón já havia importado o engenheiro Kurt Tank e sua equipe de desenhistas aeronáuticos. Aliás, vários ases da aviação alemã, como Hans-Ulrich Rudel e Otto Behrens, já estavam na Argentina. Todos eles haviam sido partidários do regime nazista de Adolf Hitler. O nazismo não pareceu tão feio aos argentinos porque haviam sido educados dessa maneira. E haviam sido educados dessa maneira, digamos, com uma ideologia que se aproximava da ideologia tradicional dos alemães, de sangue e solo. Uma ideologia que era antítese do contratualismo ocidental. Uma ideologia segundo a qual é possível salvar a pátria violando a Constituição. Obviamente, muitos dos ideólogos do Terceiro Reich se suicidaram ou foram julgados ou encarcerados pelo resto da vida. No entanto, a imensa maioria encontrou ajuda. A rede de espionagem nazista ainda funcionava. Após 1945, o governo brasileiro persiste na emissão de circulares secretas, proibindo a entrada de judeus sobreviventes do Holocausto no Brasil. Então, essa é uma questão a ser considerada. E, por outro lado, o governo brasileiro, então, já no governo Dutra, ele facilita a entrada de nazistas no Brasil. Muitos especialistas afirmam que não houve um plano mestre do Terceiro Reich para se apoderar da América Latina, que o continente americano não era prioridade para Hitler. Mas as imagens e documentos encontrados em nossa investigação não deixam dúvidas quanto à infiltração sem precedentes que os países mais influentes da região sofreram, inclusive anos antes de a Segunda Grande Guerra acontecer, bem além das prioridades de Adolf Hitler. No início, poucas pessoas se dispunham a falar. E agora, elas estão falando mais. Eu acredito que elas estão já próximas à morte e elas conseguem olhar com mais distanciamento esse trauma relacionado à vida delas. Mas quantos líderes foram realmente apanhados? Quantos nazistas conseguiram se esconder durante muitíssimos anos no mundo inteiro e aumentar suas fortunas? O que foi feito das obras de arte e joias usurpadas que nunca foram recuperadas por seus verdadeiros donos? Muitos funcionários nazistas trabalharam dentro de governos democráticos ou em ditaduras da América, ou em empresas alemãs que ressurgiram das cinzas e com dinheiro lavado, com uma ideologia que impregnou vários ditadores ao longo do continente por décadas. É uma história que foi até certo momento silenciada, considerando que parte dos arquivos brasileiros estiveram vedados à consulta pública até 1995. Se analisarmos as evidências e avaliarmos os resultados finais, poderemos afirmar que a infiltração nazista na América obteve uma vitória dentro da derrota. A conspiração nazista, na realidade, nunca terminou. Obviamente, até hoje, há gente que
lá dentro e sem poder, digamos, reconhecer publicamente, continua a idealizar o Terceiro Reich.